Então, algumas dicas que eu trago aqui para vocês é com relação ao risco da atividade, ok? Verifique os riscos da atividade. Eu já tive empresas, por exemplo, que o setor de segurança e medicina do trabalho chegou para a gestora de RH querendo saber as atividades do empregado para ele poder fazer o PPRA. Eu falei, não, tá? Você, como técnico de segurança do trabalho ou algo assim, procure ir a campo e identificar as funções do empregado, tá? Porque muitas vezes o profissional de RH, a gestora de RH, não tem todas as atividades que de fato deveria ter, mas muitas vezes não tem todas as atividades que o empregado de fato desempenha. Então, qual o risco da atividade naquele ambiente de trabalho dele? Tá? Um exemplo, nós podemos identificar muitas vezes uma empresa de call center. Nós podemos pensar, é o mesmo ambiente de trabalho, todos utilizam o mesmo equipamento, só que muitas vezes não. Tá? O ambiente pode ser o mesmo, mas o nível de estresse é diferente do ambiente. Muitas vezes um pessoal faz cobrança e o outro já não trabalha com cobrança. Tá? Então, o nível de estresse ali para quem trabalha com cobrança muitas vezes é maior do que aquele que não faz cobrança. Então, identifique realmente os riscos da atividade. Outro dado, cuidado com o prazo da admissão do empregado. A admissão do empregado, na realidade, se nós formos considerar antes do e-social, tá? Teria que ser de imediato. Tá? O empregado entrou na empresa, já tem que estar registrado. Só que para o e-social, nós vamos chamar assim, que é o tempo de D1 ou mais 2, D2. Você tem que enviar a informação um dia antes. Para quê? Para que no dia seguinte o empregado de fato já esteja registrado perante lá o e-social, perante o governo. Ok, pessoal? Posso enviar um empregado com 20 dias de antecedência? Pode, as admissões então, elas passam a ser planejadas. Pessoal de escritório contábil, eu sei que muitas vezes o cliente manda ali o empregado que está no final do mês, querendo registrar, falando que ele começou a trabalhar no começo do mês. Muito cuidado com essas velhas práticas. Tá? Então, o e-social nada mais, nada menos do que se fazer cumprir a legislação, cumprindo a legislação com as obrigações que já existem aí há tempos, ok? Questão de mudança de função também do empregado. Quando muda a função, você vai ter que comunicar esse evento para o governo também. Você não pode simplesmente chegar e fazer a folha de pagamento. Tá? No governo ele está com a função de auxiliar contábil. Aí você vai fazer a folha de pagamento, ele está como contador, vai dar divergência no envio das informações. Alterou o salário do empregado, vai ter também que estar enviando essas informações para o governo, ok? Então, alterações de dados cadastrais do empregado. Todas as informações de alterações de dados cadastrais têm que ser enviadas para o governo. O que eu tenho visto em muitas empresas, algumas rotinas, é da pessoa não ter como hábito, tá, fazer anualmente o cadastramento do empregado. Tá? Como seria esse cadastramento então do empregado, Hamilton? Simples, pessoal. Tá? Já tem na legislação do Vale Transporte. O endereço do empregado tem que ser atualizado anualmente. É raro as empresas fazerem isso. Então vai aqui uma dica para vocês. Para que fique uma forma assim que vocês possam estar atualizando anualmente, a sugestão é, quando o empregado sair de férias, faça um checklist. Tá? Nesse checklist já contém o endereço dele, número de dependente, todos os dados cadastrais dele, onde ele assina a ficha confirmando que os dados estão corretos. Então, nas férias já faça então essa rotina de atualização dos dados cadastrais do empregado. Muitos nós temos visto aí em algumas empresas questão do hábito de férias de gaveta. Muito cuidado aí também com essa prática de férias de gaveta. O que seria férias de gaveta, Milton? Férias de gaveta é aquelas férias que o empregado finge que sai, mas não sai. Tá? Então, pessoal, vamos aproveitar a oportunidade aí da reforma trabalhista, tá? Que as férias podem ser divididas em até 3 períodos. Então aproveita, o empregado evita de pagar as férias para o empregado. O que o empregado pode fazer é converter 1/3 do seu direito às férias.
tá? Então, já faça de maneira correta. Comece a mudar esses hábitos nas empresas. Você do escritório contábil, tá? Você tem aí como estar conversando com as empresas. Não adianta você ficar enchendo a caixa de e-mail das empresas com esse mundo de informações, tá? O que eu passo como sugestão para vocês? Chama todos os clientes de vocês, converse com eles, faça uma palestra, demonstre da necessidade do e-social. Vocês são parceiros deles, então vocês têm que estar lado a lado com eles. Tá? E essa rotina também do profissional ficar sentado atrás da mesa, sentado esperando as informações, eu acredito que o profissional do departamento pessoal, os contadores, tem que rever um pouco esse conceito. Por que o profissional do departamento pessoal tem que ficar enfurnado dentro do escritório? Por que esse profissional não vai também a campo, vai visitar os clientes e ver o que de fato está acontecendo ali? Tá? E isso o profissional não precisa nem estar trabalhando dentro da empresa, ele pode estar trabalhando também na sua casa como home office. Tá? E ter as rotinas de visitar os clientes. Eu acredito que o andamento desse serviço vai muito melhor, vai tanto para o profissional como para os parceiros de vocês, as empresas, que sente realmente que vocês estão preocupados com eles, tá? Então, cuidado com a CAT também, pessoal. O que é a CAT? A comunicação de acidente de trabalho. Cuidado com o prazo de entrega. A CAT, aconteceu um acidente, você tem um prazo de 24 horas para comunicar ao governo esse acidente, ok? E muitas pessoas falam assim: ah, Milton, o empregado só cortou o dedo com o facão, precisa enviar essa CAT? Mas não foi nada, já até parou de sair sangue. Sim, pessoal, tem que ser enviado a CAT por qualquer acidente. Não estou dizendo isso porque numa empresa que eu fui fazer um trabalho de apresentação lá do E-Social, simplesmente a gestora do RH me falou assim, que ela finge fazer as CAT para os trabalhadores, vamos chamar dos açougueiros. Tá? Muito cuidado com essa prática de fingir que está emitindo a CAT. Hoje não pode ser nada, mas pode ser um agravo da saúde do trabalhador também, ok? O que nós podemos dizer também aí, ainda relativo ao E-Social, cuidado com o excesso de horas extras, pessoal, tá? Você vai estar enviando a tabela para o governo do horário do empregado, ok? Vamos dizer assim, se você enviou que o empregado trabalha 8 horas e 48 minutos por dia, logicamente esse empregado só pode fazer 1 hora e 12 de horas extras, tá? Aí você vai lá no evento das horas extras e coloca que o empregado faz 100 horas extras mensais. Eu já tive casos de empresa aí que paga 200 horas extras para o empregado. Então, muito cuidado com essa prática. Você está aí descumprindo pelo menos 1 ou 2 artigos da CLT, tá? E outra, as horas extras podem causar danos existenciais. Vamos falar daqui um pouquinho sobre esse tal de danos existenciais, ok? Um outro aspecto também é com relação aos afastamentos, os atestados. Professor Milton, preciso ter um tal de CID nos atestados? Não necessariamente. Quando for acidente de trabalho, é obrigatório constar o CID. Caso contrário, não precisa. Porém, existem regras para envio dos afastamentos para o E-Social também, tá? Empregado pegou durante o mês 3 dias de afastamento, tem que enviar esses afastamentos para o governo também, ok? Então, só cuidado. Vamos dizer assim, quase que a grosso modo, tá? Boa parte das obrigações do E-Social podem ser enviadas até o dia 7. Lembrando que a comunicação de acidente de trabalho é no dia seguinte e em caso de morte de imediato. Questão que eu tenho visto também em muitas empresas, que é as parametrizações também, tá? As parametrizações dos eventos da folha de pagamento. Então, muito cuidado com essa parametrização dos eventos, tá? Você pode estar tanto tributando a maior, como também tributando, tá, indevidamente. Então, muito cuidado com a forma de tributação, muito cuidado com muitas tabelas de eventos de tributação no Tributação que se tem disponível na internet. Coloque dentro da realidade da sua empresa, verifique de fato
o que sua empresa tem, se tem processo administrativo ou judicial para não estar recolhendo aí determinados eventos, então cuidado com isso, tá? Então, o que pode ter causado isso com a empresa? Algumas penalidades.